Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Mulheres com Eco, desta vez dedicado à área da saúde. Para esta conversa convidámos Emma Paulino, Presidente da Associação Nacional de Farmácias, Maria do Céu Machado, médica pediatra, coordenadora do Grupo de Trabalho Intersetorial para as Doenças Raras e Presidente da Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa, e Marta Rebelo, ativista e consultora de saúde mental. Muito obrigada por terem aceitado este convite. Nos episódios anteriores temos falado de outros setores da sociedade e agora para esta conversa decidimos falar aqui um bocadinho da área da saúde e eu pego num estudo que foi apresentado ano passado pelo Movimento Live, que diz que as mulheres ainda enfrentam inúmeras barreiras no acesso a cargos de topo e de decisão. E este estudo concluiu que as mulheres representam 75% do total da força de trabalho, mas ocupam pouco mais de 1/3 dos lugares de liderança. E o mesmo estudo indica que vamos levar 132 anos para alcançar a igualdade total entre mulheres e homens. Não é um bom resultado, pois não, Emma? Não é um bom resultado e penso que o que é bastante interessante no movimento Life e nos resultados que tem vindo a produzir é precisamente trazer os factos à tona e podermos refletir de forma serena naqueles que são efetivamente os números e que não são subjetivos, ou seja, também não estamos sujeitos a outro tipo de interpretações, ou melhor, podem ser interpretados, e é esse o objetivo, é que nós possamos refletir sobre o que é que significa de facto haver cada vez mais paridade em termos daquilo que é a presença no mundo profissional, mas de facto ainda haver diferenças significativas em termos do perfil das pessoas que depois exercem cargos de liderança, quer ao nível das equipas, quer a nível de topo. E é uma reflexão que penso que, e enquanto integrante do próprio movimento Life, tem sido bastante enriquecedora, uma vez que nos permite identificar oportunidades de melhoria, quer do ponto de vista do ambiente e da cultura de trabalho, quer do ponto de vista até de intervenções que podem ser feitas a nível individual por cada uma de nós e também pelos homens, que também têm de participar ativamente neste movimento, para efetivamente promover uma maior diversidade nas carreiras e poder também, podermos perspectivar ter exemplos de liderança no feminino. Marta, este ano acabamos de comemorar os 50 anos do 25 de Abril, muito foi conquistado, muito há por conquistar. Esta data pode trazer o assunto novamente à discussão. Eu, quando estava a preparar esta conversa, estava a pensar, ainda vale a pena falar sobre isto. Este é um debate de todos e que não se esgota e que temos que continuar a fazer. Bem, faltam 130 e tal anos para alcançarmos essa paridade. Portanto, é uma discussão que temos mesmo de fazer para ver se colocamos alguma aceleração nesse intervalo temporal assustador, não é? O António Guterres, o ano passado, referiu mesmo que eram mais ou menos 300 anos, portanto a doutrina diverge, mas alguns entre os 100 e muitos e os 300 localiza-se o ponto de igualdade. Já não estamos cá para assistir. Não estamos cá, mas enquanto estamos cá, damos o contributo possível para acelerar isto um bocadinho. Eu acho que nos 50 anos do 25 de Abril faz todo o sentido falar daquilo que em Abril se conquistou e aquilo que ainda que abriu portas e aquilo que ainda não se concretizou, sendo uma herança de Abril. Eu digo sempre que há 50 anos as mulheres tinham um passaporte comum com os homens, não é? Hoje a minha cachorra tem um passaporte dela. Há 50 anos eu teria um passaporte em comum com o meu marido. Ou com o meu pai, autorização do pai ou do marido para trabalhar, para viajar, quer dizer, nós não votávamos. Portanto, é claro que muito aconteceu, isto para nos concentrarmos no nosso país e a nível mundial também, mas ainda há muito, muito por fazer. Portanto, claro que sim, claro que temos que continuar a falar sobre isto, a sensibilizar as gerações mais jovens e a fazer este diálogo intergeracional entre mulheres e entre homens, porque isto é um tema, a igualdade de género é um tema da sociedade, não é um tema das mulheres. O próprio feminismo é igualitário, não é? E não é um tema de mulheres, é um tema de homens. Mas, no entanto,
Faz sentido que nós, mulheres, sejamos as primeiras a debater e a pensar e a refletir, porque é a nós que nos toca primacialmente a desigualdade, não é? Certo. Maria do Céu Machado, ao longo da sua profissão, nos vários cargos que teve, ocupou lugares também tendencialmente de homens. Eu estava a pensar, quando estava a preparar isto, há dois locais particulares em que eu vejo os presidentes anteriores, que é na Escola Nacional de Saúde Pública e no Infarmed, e são homens. Temos aqui toda uma lista de homens e depois, de repente, lá aparece uma mulher. Porque e na academia há certos setores em que a presença masculina era um facto, e eu acho que é muito curioso ver esse painel. Deve estar a perceber o que é que hoje estou a dizer, toda aquela imagem, e depois de repente aparece então uma presidente do Infarmed. Como é que foi assistir depois também a estas mudanças e ocupar cargos que tendencialmente tenham sido de homens? Muito obrigada pela sua pergunta. Ainda há outro aspecto. Normalmente essas fotografias que há no Infarmed, no Departamento de Pediatria em Santa Maria também, eu fui a segunda mulher, as fotografias são todas a preto e branco e depois eu pus a minha a cores. É verdade. Seria assim no Infarmed também. Sim, porque é muito mais pesado, não é? Exatamente. Não, é engraçado, Diego, mesmo agora na Sociedade de Ciências Médicas, a Sociedade de Ciências Médicas tem 200 anos de existência, foi criada em 1822 e, portanto, 200 e qualquer coisa, e eu sou a segunda mulher. E a primeira, que foi a professora Leonor Parreira, foi presidente há uns 6 anos, portanto foi preciso 180 e qualquer coisa para haver uma mulher e agora haver a segunda. Mas eu acho, e agora estamos a falar na autorização que era necessária antes do 25 de Abril, para mim, até, por exemplo, se fosse enfermeira ou se trabalhasse na TAP, por exemplo, numa empresa de aviação, tinha que pedir autorização para casar, tinha que ter autorização do pai para casar, coisas deste género. Eu tive uma filha, minha filha mais velha nasceu antes do 25 de Abril, um ano antes, e a mais nova um ano depois. E quando nasceu a mais velha, por exemplo, eu já era médica, não façam as contas, por favor, as médicas não tinham licença de maternidade, que é uma coisa extraordinária quando eu às vezes penso nisso. Portanto, nós arranjámos o atestado de doença normalíssimo e eu só fiquei 15 dias em casa e depois passei a pôr a coitadinha da criança do recém-nascido em casa da minha mãe, porque tive medo, a rapariga nasceu em abril, que precisasse de mais 15 dias de doença até ao fim do ano. Bem, só isso é uma diferença. E, portanto, supostamente a lei dizia que nós tínhamos o bebê hoje e amanhã tínhamos que ir trabalhar para o hospital, que é uma coisa extraordinária. E, portanto, que é impensável aos dias de hoje. Impensável. E, portanto, muito caminho, apesar de tudo, foi percorrido. Agora, a história, e eu tenho vários artigos que escrevi sobre o feminismo na saúde, a história mostra que, apesar de tudo, na área da saúde houve realmente uma grande vontade das mulheres de chegarem ao topo e a partir de certa altura, naquele sentido de mostrar nós conseguimos. Que somos capazes. E agora que estamos numa fase um bocadinho diferente, ou seja, nós já temos a noção de que conseguimos, podemos dizer, está bem, mas não basta, é preciso poder, conseguir e poder. E ter igualdade de oportunidades. Exatamente, poder no sentido de igualdade de oportunidades, era isso que eu queria dizer, não é poder. Mas há mulheres que, e nós vemos isso, por exemplo, eu vejo nos hospitais e na área da saúde, que é, ao tentar a conciliação família e emprego, que dizem, não, eu prefiro não ter maçadas e não ter um cargo de chefia que tem muito papel, muita burocracia e às vezes muita resolução de conflitos, e conseguir uma melhor conciliação. Obviamente que mesmo a igualdade de oportunidades é preciso, para esta conciliação, uma geração, e eu acho que essa geração já existe, uma geração de homens que percebe que, seja no trabalho, seja em casa, e agora aqui em casa, com letra grande, casa e filhos, que não é, o papel dele não é só ajudar. E nisso aquela frase clássica, mas eu até ajudo. É, exatamente. E nisso a mulher tem muita culpa.
Porque ele começa a ver Não o delega. futebol e diz, olha, se quiseres ajuda, diz que eu ajudo. E depois, quando ela diz, olha, ajuda, ele está a meio do jogo e diz, que maçada, então, mas agora vou-me levantar daqui para ajudar. E, portanto, não é assim, é divisão, não é? É uma partilha. É uma partilha, é um skill mix. Uhum. Portanto, a mulher também tem que mudar, às vezes, a sua mentalidade. E eu, só para terminar agora esta primeira volta, nunca senti que não conseguia chegar a algum lado, mas também não fui ambiciosa desde o início da minha... Nem no início, nem no meio, nem no fim. Eu vi uma entrevista que deu sobre isso, em que o seu percurso foi muito natural, não foi algo muito desejado, entre aspas, ou ponderado, que queria mesmo chegar aos cargos. Nada. Agora, eu acho que se a mulher ou o homem, mas mais a mulher, não é? Em qualquer cargo que ocupe, qualquer tarefa, mesmo que não ocupe um cargo, que seja nas tarefas que lhe são atribuídas no trabalho que tem, o fizer com gosto, de forma criativa, envolvendo as pessoas que trabalham com ela, naturalmente vai surgindo a ideia entre as pessoas, entre os seus pares e entre, no fundo, os seus chefes, de que, olha, se calhar é uma pessoa ótima para ter um determinado cargo. E, portanto, eu acho que nós temos realmente que gostar do que fazemos. Eu acho que os homens, por outro lado, são muito mais ambiciosos que as mulheres, e esse também é um fator, não é? A mulher contenta-se, isso também há evidência de que a mulher se contenta muito com a aprovação dos seus colegas. Portanto, se no seu mundo, eu vou dar outra vez o exemplo do hospital, os seus doentes, os seus colegas, os seus chefes acharem é fantástico, é fantástica, faz o trabalho de forma fantástica, cumpre, etc., é criativa, ajuda, envolve as outras pessoas, é amiga. No fundo, a mulher fica contente. O homem precisa de mais. E precisa, muitas vezes, de reconhecimento até extra país. Precisa de reconhecimento internacional. Não lhe basta o reconhecimento dentro do seu hospital. Precisa de reconhecimento fora do hospital, no país, noutros países. E isso leva também a que eles lutem de forma diferente. E, portanto, eu acho que é esse caminho também que nós temos que fazer e que eles também têm que fazer. É um caminho conjunto. Marta, acho que a Marta quer acrescentar qualquer coisa. Eu não concordo com esta visão da mulher face ao homem, em termos de ambição. Mas eu acho que o que é interessante aqui é termos pontos de vista também diferentes e que nascem das nossas próprias experiências. Biologicamente somos diferentes. Claro que sim. E temos características diferentes. Viva a diferente. Claro que sim. Agora, acho que em ambiente de trabalho, a ambição, a vontade de ir mais longe, a necessidade de reconhecimento, honestamente, não encontra diferenças senão de personalidade, não de género. E essas diferenças de personalidade podem estar num homem, podem estar numa mulher, ou em alguém que nem se identifica como homem ou mulher. Eu acho que é importante, se calhar, pensarmos aqui em três eixos desta questão da paridade. Um deles é que socialmente ainda está reservado para a mulher este papel de cuidar dos filhos e da casa. E concordo inteiramente, as primeiras culpadas somos nós, porque alimentamos essa dinâmica. Mas alimentamos mais do que essa dinâmica. E perpetuamos a tradição. Perpetuamos a tradição e educamos os nossos filhos dentro dessa dinâmica. E a única forma das coisas acelerarem e avançarem, essas gerações seguintes não tiverem os mesmos preconceitos que nós temos ou tiverem um bocadinho mais diluídos. E, portanto, o papel da mulher como mãe e como cuidadora tem de ser dividido com o homem e esse é um movimento também interior, não é? O autoestigma é muito tramado em todas as suas vertentes. Isto por um lado. Por outro lado, eu posso partilhar a minha experiência pessoal nesta questão do crescer e bater de frente com a desigualdade. Eu costumo dizer que cresci em matriarcado, porque as figuras dominantes na minha família, a minha avó materna e a minha mãe. Nós somos 5 irmãos, 3 raparigas, 2 rapazes e claramente nós perpetuamos a tradição porque as mulheres são mais fortes, as 3 irmãs, publicamente, pelo menos, interventivamente. E eu digo sempre que até chegar à Assembleia da República, aos 28 anos, eu não sentia
qualquer espécie de desigualdade e de impedimento sobre as minhas costas, porque eu fui educada por mulheres e fui educada dentro da perspectiva do não há limites, fazes o que quiseres, o que conseguires, o que tiveres vontade de se te esforçares. Portanto, eu cresci muito dentro de uma ideia de meritocracia e depois bati de frente com a realidade, sobretudo ali quando cheguei à Assembleia da República, até antes de chegar, porque o processo de elaboração das listas tinha logo essa pérola maravilhosa que são as cotas, que são um mal necessário, eu entendo, convivo com ele, mas que são profundamente, enfim, convocam aqui uma reflexão comparativa. Promovem a desigualdade. Que às vezes não é simpática, não é? Porque é um bocadinho a lógica da cabeça de gado. Cada 3 tem que ser uma mulher, mas merecem, mas são melhores ou piores, mais ou menos Quase como se qualificadas. fosse uma obrigação de ocupar lugares, mas não 3 mérito. mulheres de seguida. Porque em termos de mérito ou de vocação, são as pessoas mais adequadas. Mas pronto, são um mal necessário e nós, lá está, temos que acelerar estes 130 e tal anos que temos pela frente. Mas foi ali que eu dei conta que o mundo não era como tinha sido vendido a crescer e eu manifestamente prefiro a versão que Então, até aos 20 idealizava. Havia uma magia na minha cabeça. Sim, porque eu estudei na Faculdade de Direito, onde já nessa altura havia uma maioria de mulheres estudantes, não uma maioria de docentes. Depois comecei a dar aulas na Faculdade de Direito e começou a haver um break-even em termos de corpo docente. Poucas mulheres professoras doutoradas ainda, mas a crescer. E depois ali acho que a política espelha muito bem este aspecto da vida social da sociedade. E depois um outro ponto que eu acho que é muito importante para esta conversa é a nossa de mulheres, a percepção de grupo ou inexistência dessa percepção de grupo. Os homens têm... eu não gosto da palavra solidariedade, porque eu acho que as mulheres são solidárias entre si, mas é uma coisa mais restrita, são as minhas mulheres, não é? A minha rede. Os homens têm um clube, um gentleman's club, perpetuando também a tradição. Eu acho que há uma justificação histórica para explicar esta questão, não é? Lá nos tempos antigos, desde o tempo das cavernas, os homens iam juntos para a caça, iam juntos fazer a guerra e, portanto, tinham mesmo que ter uma relação umbilical, porque senão não morriam. E as mulheres ficavam atrás a tomar conta da casa, dos filhos, da atividade económica que existisse e ao lado tinham outra mulher e, portanto, concorriam com outras mulheres. Eu gosto desta explicação histórica para perceber um bocadinho a dinâmica que se seguiu. Mas é muito importante que também aqui nós, mulheres, façamos um esforço para ultrapassar os preconceitos que nos são incutidos desde miúdas em relação às outras mulheres e termos um maior espírito de grupo, fazermos um ladies club. E depois há muito também, eu estava a ouvir a falar e estava a pensar naquelas frases que nós próprias perpetuamos, que é, trabalhas com tantas mulheres, isso não é fácil, não é? Trabalhar com tantas mulheres é uma coisa difícil. Ou seja, este estigma como é que consegues pôr ordem nesse galinheiro? É a frase que eu... Exato. Há muitas frases que perpetuam mesmo isso, não é? Sim, sim. E se não dizemos não, isto não é um galinheiro, claro, trabalho com muitas mulheres, como já trabalhei com muitos homens, e então as palavras são poderosas. Portanto, nós também temos que dar um chega para lá cada vez que ouvimos frases desse género, porque a perpetuação do preconceito é uma dinâmica, uma engrenagem feroz. Emma, eu tenho esta sensação, se calhar é muito ao lado, porque não há dados quantitativos que sustentem isto que eu vou dizer, mas o setor farmacêutico tem mais mulheres do que homens? Pelo menos nas farmácias eu vejo muito mais mulheres do que homens. Portanto, não, e é um facto. É um facto. E que se perpetua e que se irá perpetuar até pela demografia que nós vemos e continuamos a assistir nas próprias faculdades. Portanto, nós temos aproximadamente 80% do setor farmacêutico são mulheres. Portanto, aqui qualquer dia os homens a dizer um pouco nas farmácias. As cotas masculinas. Não, mas de facto nós temos, apesar de que também no setor farmacêutico só desde há muito pouco tempo tivemos verdadeiras lideranças no feminino. A nível, por exemplo, da Ordem dos Farmacêuticos, da primeira bastonária foi há pouco mais de 10 anos portanto, entretanto tivemos uma segunda
uma segunda bastonária. Eu própria sou a primeira presidente da Associação Nacional das Farmácias Mulher, ao final de 50 anos, mas também não é mandato, muito difícil. Sou a quarta presidente, também não houve assim tantos, apesar dos 50 anos. Isto é outra coisa, eu sou muito a favor da... Não é esse o tema que nos traz aqui hoje, mas sou muito a favor da rotatividade e da limitação de mandatos. Acho que isso é benéfico para as organizações e beneficia também as instituições. E mesmo a nível internacional, isto não é só uma questão nacional, e é interessante porque revi-me muito naquilo que disse em relação, eu só quando cheguei à Assembleia da República é que me apercebi e bati de frente, porque eu, por exemplo, fiz um percurso na Federação Internacional Farmacêutica, cheguei ao Comitê Executivo, fui eleita para uma posição... Foi a primeira mulher, não foi? Disseram exatamente, é a primeira mulher e a mais jovem a fazer parte do Comitê Executivo. E eu fiquei até surpreendida, porque não me foi difícil, não senti que tivesse tido dificuldade em lá chegar, se calhar um bocadinho também, como dizia a professora Maria do Céu Machado, não tinha essa ambição, mas foi quase sendo um caminho natural para lá chegar. Mas a verdade é que até do ponto de vista internacional, e isto com mais de 100 anos da organização, também a primeira mulher a pertencer ao Comitê Executivo. Entretanto, logo depois tivemos uma presidente mulher. Portanto, eu penso que os tempos também estão a mudar e no setor farmacêutico, de facto, já se começa a assistir a uma maior ambição por parte também das farmácias de fazer parte das lideranças. E eu penso que é muito importante, e eu também não sou particularmente adepta de cotas, é algo que também não me agrada de todo, e ainda por cima quando nós olhamos para uma lista e percebemos claramente que a lista está organizada de acordo com as imposições legais, mas de facto, para mim, uma das coisas mais importantes, e eu acho que tem sido muito importante também para outras mulheres no setor farmacêutico ambicionarem chegar a determinados cargos de liderança, ter exemplos de liderança no feminino. Porque eu penso que, de uma forma subconsciente, ao longo de toda a minha carreira, eu sempre pensei que não iria chegar a cargos de topo de liderança porque não tinha as características de um líder. Porque todos os líderes com quem eu tinha convivido e os quais tinha como referência eram homens e tinham um estilo de liderança próprio. E se é verdade que existem personalidades diferentes, eu também vejo, e isso a experiência também me deu, a experiência acumulada de muitos anos a lidar com muitas pessoas, há determinado tipo de características mais frequentes nas mulheres e há determinado tipo de características mais frequentes nos homens, depois já há diferenças e há mulheres que se parecem, que têm estilos parecidos com homens e há homens que têm estilos até parecidos com as mulheres. Mas há algumas semelhanças em termos de género, por isso é que a diversidade também é tão importante, porque essas diferentes características também se complementam. Mas a verdade é que eu durante muito tempo... pensei, eu não consigo chegar a um cargo de liderança de topo porque eu não tenho aquela característica, eu não me organizo desta forma. Entretanto, nos meus últimos anos, fui interagindo mais com mulheres em posições de liderança. A professora Maria do Céu Machado, uma referência na área da saúde, a própria professora Ana Paula Martins na Ordem dos Farmacêuticos, a professora Odete Ferreira, que claramente no setor farmacêutico foi uma referência para todas as mulheres e que abriu muito o caminho a todas as mulheres no setor farmacêutico, mas fui assistindo e fui percebendo, quer dizer, eu também cheguei onde estou, lidero as minhas equipas e lidero de uma forma eficaz e conseguimos atingir os objetivos, porque é que a partir de um determinado glass ceiling, não é aquele teto de vidro que muitas vezes falamos, é algo inalcançável, ou tenho que ter um outro estilo de liderança para conseguir liderar esse nível. Está sempre um bocadinho o síndrome do impostor, mas... Precisamente. E, portanto, eu acho que é muitíssimo importante e penso que estes 130 e tal anos podem ser, de facto, encurtados, porque cada vez que nós temos uma mulher no local de liderança, é inspiração para muitas outras mulheres, principalmente numa perspectiva de perceberem, não, isto há vários estilos de liderança que dão certo e que funcionam e que efetivamente chegamos aos resultados que pretendemos. E aquilo que eu vejo hoje é que nas várias equipas com quem tive a honra de trabalhar,
De facto, eu não tive de mudar a minha personalidade, até porque não conseguiria. E há outra coisa que eu costumo dizer um pouco que é um mito. Bem, eu não acho que seja um mito, as pessoas que falam sobre estes assuntos claramente são conhecedoras destas matérias, mas há uma coisa que eu fui aprendendo, que é: há determinadas circunstâncias e determinadas intervenções com as quais eu não me sinto de todo confortável. Não consigo colocar nessas posições. Em vez de aprender a fazê-lo, mas sabendo que me iria sempre sentir desconfortável se adotasse esse tipo de comportamento, aquilo que eu fiz foi sobre-trabalhar, sobre-muscular aquilo em que eu sou verdadeiramente boa. Se calhar eu não sou daquelas pessoas que vai para uma reunião e que com mais facilidade dá um murro na mesa. Mas se calhar tenho muita paciência para tentar gerar consensos e tal o tempo que for preciso para fazer, para demonstrar o meu ponto de vista e conseguir trazer as pessoas para esse mesmo ponto de vista. Portanto, eu penso que trabalhei características nas quais eu sou mais, claramente, sempre fui um pouco mais forte, para compensar outras circunstâncias e outros tipos de comportamentos, muitas das vezes são frequentes em líderes, mas com os quais eu próprio não me identifico. E eu acho que isso é muito importante, transmitir esta mensagem de que é possível, com vários tipos de personalidades, exibindo diferentes tipos de comportamentos, ser líder independentemente de ser mulher ou de ser homem. E correu bem, porque acabou de começar o segundo mandato. Sim, Não existiu. exatamente. Persistiu. E agora com muito mais experiência do que o primeiro. E até de forma muito breve, para não monopolizar a conversa, houve outra coisa que também tive de constatar ao longo do meu tempo, da minha vida profissional, porque já tive vários exemplos disso mesmo. As mulheres têm muito mais sentimentos de síndrome de impostor e pensam muito mais antes de aceitar qualquer desafio. Os homens primeiro aceitam e depois logo aliás, há estudos sobre isto, eu já vi estudos publicados sobre quando há um anúncio de emprego, os homens, para se candidatar, basta terem ali uma correspondência a 60% do perfil. As mulheres têm de ser os 100%, senão nem sequer se candidatam. Eu não me encaixo nisto. Exatamente. Eu também não me encaixo. Já têm sempre 60%, vou arriscar. É um sinal de inteligência. Vou arriscar. Sim, mas na realidade depois acaba por criar estas circunstâncias em que às vezes as mulheres eram mesmo as mais adequadas àquela posição, mas acabam por nem sequer se candidatar. E depois acabamos por ter um leque de candidatos que se calhar não eram também o ideal, mas depois temos de escolher sobre aquela seleção. Mas é mito que as mulheres sofram mais de síndrome de impostor do que os homens. A estatística é mais ou menos 50-50. As mulheres assumem mais. Caso eles disfarçam melhor. E as mulheres assumem no seu núcleo, não necessariamente. Se tiverem posições de liderança, não chegam a uma reunião e dizem: olha, eu acho que eu não tenho muito jeito para estar aqui, se calhar tenho, mas se calhar não. O problema da síndrome, isto é interessante até do ponto de vista desta conversa que estamos a ter. Porquê é que há a percepção de que as mulheres têm mais síndrome de impostor do que os homens? Porque as duas senhoras psicólogas que conceptualizaram a ideia de síndrome de impostor, em 1978, estudaram e criaram uma amostra e aplicaram o conceito a mulheres. E vem daí duas mulheres a criarem um certo preconceito sobre as mulheres. Sim, mas hoje em dia é sabido que é um mal geral, pode atacar qualquer um. O facto de termos as mulheres, por exemplo, mais disponíveis para o reconhecer e os homens não, ou seja, há diferenças, nem que seja ao nível da percepção que gerem em relação. Mas eu, por acaso, no síndrome de impostor, eu acho que as mulheres falam mais nisso por essa mesma razão que falava. Eu acho que nós, quando olhamos para o anúncio de trabalho, procuramos o pleno, não é? Os 100% de correspondência, porque nos está incutido quase a nossa ADN que nós não fomos feitas para estes lugares, não é para aquele em concreto, para liderar, para nós o caminho nunca é muito linear, e eu acho que isso está aqui no nosso subconsciente, enquanto que o homem acha, claro que sim, então o mundo é meu.
Portanto, acho que a questão do síndrome de impostor também vem muito daí, E porque se calhar nós não também achamos... pensa mais depressa na conciliação da vida familiar, da questão dos filhos, não sei. Sei que hoje os homens também são muito mais, também houve uma grande evolução. Felizmente. Sim, sim. Mas ainda tem um caminho a fazer. Mas ainda existe isso, até das... Já há uns estudos muito engraçados sobre o trabalho em casa, em que mediam o tempo em que o homem e a mulher estavam a fazer qualquer atividade normalíssima, se põe a aspirar a sal. E o homem, quando está a fazer um trabalho de casa, tem a percepção de que gastou muito mais tempo do que a mulher, ou seja, cada um teve um quarto de hora a aspirar a casa. E portanto, então, o que tiveste a fazer o que? A aspirar a casa? E a mulher diz, foi 5 minutos. E o homem diz, foi mais de 1 hora. Sente-se muito sacrificado. Eu acho que o equilíbrio, por exemplo, na área da saúde e agora no direito também, até mesmo nas áreas técnicas, a engenharia também está um bocadinho a mudar. Na área da saúde há francamente um desequilíbrio a favor do sexo feminino. Pode-se dizer, está bem, não há na liderança, mas vai começar a haver. E, portanto, nós temos que ter aqui o equilíbrio e não defender puramente a igualdade, o feminismo, mas defender que haja um equilíbrio. É uma coisa pessoal, mas é engraçado. Fiz um pedido à Câmara de Lisboa para dar um nome de uma rua ao João Lobo Antunes, porque só se pode fazer 5 anos depois da morte, e ele morreu há 6 anos. Há 7, por acaso. E telefonaram-me a dizer, olha, mandei o currículo, aquelas coisas todas, até arranjei uma série de personalidades que escreveram umas coisas, e telefonaram-me a dizer, olha, é uma pessoa de prestígio nacional e internacional, sem dúvida nenhuma, mas nós estamos com um problema agora na toponímia de Lisboa, que temos muito mais ruas com nomes de homens do que de mulheres, e portanto precisamos dar a nomes de mulheres. E eu respondi assim, então, e se derem Rua, se derem este nome, Rua da Viúva do professor João Lobo Antunes, que sou eu. Quer dizer, é porque é ridículo também, claro, não é? Claro, Portanto, não podemos cair nestes aspectos. É tão artificial quanto as cotas. Mas depois de ser vítima desta artificialidade, vítima direta, eu percebo que seja necessário. Porque senão, se não existirem cotas, não há mulheres nas listas. E viu-se agora, né? Nas últimas eleições para o Parlamento houve uma redução significativa de mulheres nas listas e, portanto, eleitas. E se não houver uma imposição de criar ruas com nomes femininos, também só há ruas com nomes masculinos. Aqui eu acho que este processo tem que ser sempre um intermédio, não é? Um intervalo para mudar o paradigma e depois chegarmos a um ponto em que é irrelevante, não é? É assim que eu vejo também o feminismo e a igualdade. O ponto de partida tem de ser a igualdade de acesso, de condições, e depois deve imperar a meritocracia, porque num mundo ideal eu não quero que seja líder uma mulher porque é mulher. Eu quero que seja líder daquela organização, naquelas circunstâncias, naquele período temporal, a melhor pessoa, a pessoa mais indicada, mais qualificada. Características, mas O que eu não quero é que no ponto de partida o acesso esteja condicionado às mulheres e esteja favorecido para os homens, e ainda estamos aí, infelizmente. Mas se calhar só vai haver igualdade quando as mulheres incompetentes chegarem ao poder. Neste momento algumas competentes chegam e chegam alguns homens incompetentes, portanto a igualdade é quando as mulheres... Acho que a incompetência é extremamente igualitária. E agora o governo na área da saúde, temos uma ministra da saúde e do Não temos uma ministra da saúde, temos três era o que eu ia dizer, ou seja, foi uma diferença este ano no Ministério da Saúde, são 3 mulheres, não é? Mas se compararmos as faculdades de Direito, não comparando a católica, mas a clássica e a nova, a nova tem tido diretoras mulheres, a clássica é muito... O nome disto, a clássica, não é? Pois, clássica. Mas a clássica não evoluiu, a nova no fundo, e apesar de ter sido criada por um homem, que foi o Freitas Amaral. Mas é mais recente e foi criada... Mesmo o plano curricular e tudo isso foi extremamente inovador. Portanto, é muito diferente. A clássica é mesmo clássica. Vai mudando só porque tem por imposição legal, é mesmo por decreto. Mas esta questão em todas as áreas, em Portugal, eu acho fantástico que nós continuamos a ser tratadas como minoria, como nós somos quantitativamente maioritárias. Em termos demográficos há um pleno, é mais ou menos 50-50. Mas em termos de qualificações, quer no secundário,
quer no ensino superior, quer no ensino pós-graduado, nós, mulheres, somos mais qualificadas, portanto, somos a maioria. Somos a maioria também nas faculdades, ainda em quase todas as áreas, infelizmente nas engenharias e aquelas áreas mais... E, no entanto, os vencimentos não são iguais. Não há ainda retirar de consequências, mas eu também acho que há uma certa inevitabilidade nisto, não é? Porque na base já somos maioritárias, portanto vai demorar, mas o topo vai ter que começar a... Na verdade, a licenciatura, na altura do nascimento, é 104 rapazes para 100 raparigas. E isso mantém-se sempre ao longo da infância e da adolescência. O 104 para 100, portanto, é 51-49. Só depois, quando chega a uma certa idade, é que os homens começam a morrer mais cedo. E depois só há mulheres. A partir de uma certa idade há muito mais mulheres. Agora, não há dúvida cada vez mais, portanto, o dropout no secundário, apesar de haver 12 anos de escolaridade obrigatória, continua sempre o dropout a ser muito maior nos rapazes. Os rapazes desistem muito mais e vão trabalhar mais cedo, etc. E, portanto, há muito mais rapazes a não terminar o 12º ano do que raparigas. E depois as faculdades, realmente foi o boom das raparigas. Realmente há trabalhos que mostram que, no fundo, muitas vezes as mulheres tiveram que entrar nas faculdades, fazer a sua licenciatura, os seus mestrados, doutoramentos, etc., exatamente para mostrar que conseguem. E os homens olham muito para o que ganham, para a ambição de ganhar mais e pensam muitas vezes, não é com a licenciatura que eu vou conseguir ter mais sucesso na vida, do ponto de vista de dinheiro, etc. E, portanto, isso também é uma diferença importante. Há outra coisa engraçada que é assim, se nós tivermos feminino masculino, não vou pôr outros, feminino masculino, agora aqui vamos só para o feminino masculino. Feminino masculino, materno e paterno, isto é engraçado porque há também muitos estudos sobre isto, e quisermos pôr objetivos nestas 4 áreas, nós conseguimos ter objetivos para o feminino masculino e para o materno. E não há adjetivos para um perfil paterno. E isto é muito engraçado. E é uma das coisas que se explicou ao longo dos séculos, que a mãe, apesar de, é a mulher que traz 9 meses na barriga, assim, em dito popular. Mas, independentemente disso, é engraçado que, se pensarmos nisso, está muito bem definido o que é o materno e não está definido o que é o paterno. E, portanto, há sempre da parte do homem. Passa um bocadinho pela nossa educação a ter algumas fias. Mas sabe que eu vejo na minha consulta uma coisa muito engraçada, e faço pediatria há mais de 40 anos, que é cada vez as meninas mais pequeninas, cada vez mais pequeninas, 3, 4, 5 anos, com uma maturidade fantástica, todas despachadas, e os rapazes... Os tolinhos. Desculpem lá. Mas eu acho que a responsabilidade é muito feminina. Não, exatamente. Mas diz-se que é um fenómeno de reprodução social. Vêm as mães a deitar a mão a tudo, a nos ouvir, não é? Quer dizer, é frequentíssimo estar-se a decidir qualquer coisa dentro de uma casa e dizer vai para o colégio, ou vai para a escola oficial, ou vai para um colégio, ou vai para o balé, ou vai não sei o quê, e o pai dizer, olha, pois, não, eu concordo, decide tu. E a mulher decide. E isso é o exemplo. É o exemplo. Sim, é aquela idade, os 3, 6 anos, em que a nossa arquitetura emocional se constrói. As figuras de referência são muito realmente importantes. A figura feminina continua a ser muito forte dentro de casa. Sim. E é onde as crianças passam mais tempo ainda nessa idade de casa. Exatamente. Eu estava ontem a falar com a Marta sobre uma história de um amigo meu que trabalha num banco e que a mulher dele nesse dia estava a abraçar um novo desafio profissional, era o primeiro dia no novo trabalho e entretanto o filho cai na escola e ele estava mais longe da escola e avisou o chefe que ele ainda há pouco tempo tivemos esta conversa, ele disse, felizmente foi o único chefe que eu tive assim, mas em que ele disse, olha, tenho que ir, o miúdo caiu, partiu a cabeça, vou ter que ir ter com ele e a pergunta foi, porquê é que não vai a mãe? E ele respondeu, e porquê é que não vai o pai? Portanto, também passa um bocadinho também pela educação das próprias chefias, e felizmente também há uma mudança a esse nível, mas também há, mesmo nas reuniões da escola, há muita questão de a mulher trata, e já se vai notando mais também a igualdade nesse sentido e os próprios pais a quererem participar.
mas, por exemplo, numa entrevista que eu vi também da professora Maria do Céu Machado, falava-se de tal questão das reuniões fora de horas, não é? Que para os homens era mais fácil, entre aspas, delegar esse tempo, e para as mulheres uma reunião ao fim do dia, a hora dos afazeres e de cuidar dos filhos. Mas nos escritórios de advogados, não é? E nas empresas também. Marcam uma reunião para as 8 da noite ou para as 7 da tarde. Eu lembro-me da Assunção Cristas contar quando entrou no CDS como secretária-geral, não foi? De reuniões começarem às 10 da noite. Aliás, nem é preciso dar esse exemplo. Eu fiz carreira na Ordem dos Médicos, enfim, tive vários cargos e depois fui candidata a bastonário e perdi, felizmente. Ganhei juízo. Mas tive vários cargos e as reuniões começavam por volta das 8h30 às 9 com os jantares. Pois está, Era um jantar, era uma jantarada. Portanto, isto fim dos anos 90, uma jantarada. E depois as reuniões começavam 10h30 e, portanto, prolongavam-se até à 1, 2 da manhã. Quer dizer, eu no dia seguinte tinha que ir para o hospital trabalhar às 8 da manhã, independentemente de ter marido e filhas e não sei o quê. E, portanto, não é forma. Mas é uma forma muito masculina, é uma jantarada e depois nós fomos mais straight to the point. Sim, não, é uma reunião. Então não. É o almoço, trabalho, é um dos fatores que tipicamente é indicado para explicar a menor participação das mulheres nas vidas partidárias. E é completamente isto. Porque não é só as deshoras. As deshoras, se os pais colaborarem, ainda se encontra solução, se for houver ali uma divisão. Agora, a vida interna de um partido e muitas outras organizações, como ordens profissionais, etc., é um desperdício de tempo, porque é reuniões para tudo e reuniões em que se viaja muito na maionese. Não há eficiência, não há eficácia, não é esta coisa do ir straight to the point é muito importante. E eu, dentro do partido que integrei, tinha urticária frequente nessas reuniões que se prolongavam hora eterna, onde não se decidia grande coisa, ou quando se decidia tínhamos caminhado durante 3 horas para nada. E nós somos mais eficientes. Eu acho que esta é uma característica. Está muito aquilo que dizia anteriormente relacionado com os boys clubs, sim. É essa a forma. É essa a postura, claramente. Os homens utilizam também para fazer networking, e nós temos vários exemplos que ainda se perpetuam ao longo da história de grupos de homens que se unem, onde se faz networking e que ainda hoje em dia tem e que funciona para e que estendem a sua influência para vários setores. E as mulheres, de facto, não têm esse hábito, até porque têm outras coisas para fazer. Exato, não multitasking. É como nós temos que fazer tantas coisas, temos que ser eficientes. Portanto, ali uma tarefa no meio que foge completamente esta lógica, nós não estamos capacitadas para lidar pacientemente com... E também temos o tempo de descanso e o tempo de... Agora fala-se muito da questão das famílias tradicionais e o debate tem sido muito aceso. Pronto, podemos voltar à Faculdade de Direito, porque o grande mentor público dessa conversa foi o meu professor no primeiro ano, mas eu sobrevivi, estou aqui. Exato. E a defender, e se calhar... E a defender exatamente o oposto do que ele diz e defende. Nós estamos já a terminar esta conversa e tínhamos aqui assunto para mais 3 horas, mas eu gostava Marta, de falar da questão da saúde mental, que também na pandemia houve uma grande mudança e também já se vê mais os homens a assumir publicamente que isto da cabeça e do corpo é um só e que realmente podem surgir essas questões na vida. Aqui também tem havido uma mudança um bocadinho de paradigma em relação às questões de saúde mental, tanto nos homens como nas mulheres, apesar das mulheres eu acho que se calhar são mais transparentes, apesar de haver muita vergonha ainda associada a várias questões de saúde mental. Tem havido uma diferença também em relação aqui aos homens e o assumir. Bem, a saúde mental é a terra do preconceito, não é? É um estigma enorme de todos em relação a todos. Eu acho que o que a pandemia trouxe foi falar-se, dizer-se publicamente saúde mental já é um avanço significativo. Portanto, trouxe para a família. Estamos a dizer doença mental. Não estamos a dizer sim. Essa é uma das minhas lutas, é tentar que se fale de doença mental quando é caso e de saúde mental quando é caso. Mas sendo uma terra de preconceito e de enorme estigma, de todos para todos,
também perpetua um bocadinho a construção social estigmatizada sobre a mulher. Porque se nós pensarmos na forma como a literatura de ficção, artística e a própria literatura científica trata a saúde mental aqui há 2 séculos ou mais, há aqui a chamada feminização da loucura, de onde nascem uma série de ideias feitas de que as mulheres são mais propensas a terem problemas de saúde mental, nomeadamente depressão. A etimologia da palavra histeria, que se seguiu à loucura, vem do grego útero. Histeria é útero. Portanto, há aqui historicamente uma associação entre doença mental e mulher, que se perpetuou até muito recentemente, só nos anos 60, quando se começou a inventar drogas e fármacos novos e mais eficientes para tratar doenças mentais, é que se começou a dissociar um bocadinho desse caminho. É certo que nós temos aquela a chamada bipolaridade hormonal, que nos torna um bocadinho mais propensas a determinadas doenças mentais. Por exemplo, a depressão, há uma taxa de incidência maior sobre mulheres do que homens, mas as perturbações da ansiedade têm uma incidência maior nos homens do que as mulheres. Taxa de suicídio, idem, mais homens que mulheres. Agora, há muitos aspectos que jogam contra nós e que jogam a nosso favor. As mulheres comunicam mais os seus problemas de saúde mental, no seu grupo, não tanto no local de trabalho ainda. E a procura de ajuda, exatamente. E dá um passo seguinte, que é procurar um médico, procurar ajuda especializada. Estigma. Certo. Depois temos o contraponto disso, que é a forma como a indústria da saúde trata as mulheres nos ensaios clínicos, nas amostras e no próprio acesso, ou melhor, não é no acesso, é na forma como é cuidada quando chega, quando acede. Ainda existe na área da saúde mental um caminho muito grande a fazer aí. Mas acho que, mesmo que não se diga com as palavrinhas todas, se alguma coisa resultou de 2020, 2022, é que qualquer pessoa pode ter uma doença mental e provavelmente tem, porque é muita gente, são perto de 3 milhões de pessoas em Portugal, perto de 2 mil milhões de pessoas no mundo. Portanto, o género é totalmente indiferente. As doenças mentais são muito democráticas. Não olham a género, não olham a condição social, não olham a grande coisa. Portanto, infelizmente é um domínio de enorme igualdade. Há um aspecto importante que é o contrário, de certa forma, mas que está de acordo com o que a Marta disse. Há a evidência de que quando a mulher acede aos cuidados de saúde, que é muito mais frequentemente rotulada de problema de saúde mental do que o homem. Se alguém chegar a uma urgência de um hospital com uma dor no peito, ou o homem faz imediatamente um eletrocardiograma e umas análises para ver se tem um infarto, e a mulher é rotulada de ansiosa e dão-lhe um medicamento. E, portanto, AVCs ou a fase pré-AVC, portanto, trombose, ou infarto agudo do miocárdio, há mulheres que ficam, e há mais mortes e ficam por diagnosticar ou são diagnosticados mais tardiamente, exatamente porque há este estigma. E isso é um aspecto importante. É um diagnóstico completamente... O que significa um subdiagnóstico masculino em doença mental. Sim, exatamente. E o contrário... Diagnóstico feminino em doença orgânica. Muito bem. Vamos terminar esta conversa. Gostava de lançar um desafio às 3, que é o que é que queremos nos próximos 50 anos, aqui na questão da igualdade de género. Eu, acima de tudo, aquilo que eu penso que é importante é não a paridade por si só, mas a igualdade de oportunidades. E tanto os homens e as mulheres se sentirem que querem fazer caminho, quer para a liderança de equipas ou liderança de organizações, que não se sintam discriminados para lá chegar. Mas eu penso que mais importante do que estar a trabalhar para uma paridade em termos de resultado final, o que é verdadeiramente importante, é garantir que há uma igualdade de oportunidades e que as pessoas, quer mulheres, quer homens, de facto têm possibilidade de fazer esse caminho que querem fazer para eles próprios. Obrigada. É exatamente isto. É que no ponto de partida estejamos todos nas mesmas condições
independentemente do nosso género e das outras características até, mas aqui do nosso género, e que possamos encetar esse caminho em condições de igualdade. E depois, pelo meio, há muitos fatores que é de julgar e de ajudar e desajudar, e que no final do dia possamos chegar daqui, demora 50 anos, mas que se fossem só 50 anos era bom, que no final do dia possamos ter à frente de organizações, à frente de instituições, as melhores pessoas, as pessoas mais qualificadas, com maior vocação, com maior propensão para os temas, independentemente de serem homens ou mulheres, mas à partida que haja igualdade para que possamos lá chegar. E já agora, já que estou a pedir, pronto, pedir não custa, que as minhas sobrinhas, porque eu não tenho filhos, que as minhas sobrinhas, que são todas mulheres também, possam crescer durante mais tempo do que os meus 28 anos a acreditar que não têm obstáculos, senão os típicos da dificuldade da vida, mas que não têm obstáculos de género a conseguirem aquilo que entenderem conseguir. Eu tenho 5 sobrinhos rapazes e a minha luta diária é que eles percebam que existe aqui uma igualdade entre elas e mulheres. Pedir que as companhias que fazem eletrodomésticos comecem a criar eletrodomésticos ergonomicamente vocacionados para os homens. Pode ser que assim, com a ajuda da tecnologia, eles percebam e deixem de dizer que ajudam em casa e passem a dizer que fazem em casa. Nós não precisamos de ajuda. Eu estou de acordo, igualdade de oportunidades, tanto para homens como para mulheres. E para acabar, eu fui, os cargos que tive convites de 4 ou 5 ministros diferentes, para diferentes cargos. E é extraordinário, quando eu me ponho a pensar nisso, com uma conversa, era sempre igual, que era assim, era um telefonema, Maria do Céu, tenho este lugar, gostava que o ocupasse, tem um currículo fantástico, é competente, os jornalistas gostam de si, essa parte acho graça, e estamos a precisar de mais mulheres porque é obrigatório. Não havia necessidade, não é verdade? Portanto, que daqui a 50 anos quem receber o telefonema de alguém, primeiro que não seja só de um ministro, seja de uma ministra, e segundo, que não tenha essa parte de são precisas mais mulheres, por isso estou a convidá-la, porque é perfeitamente um balde de água fria. Claro, é toda uma conversa estruturada até acabar da pior forma. É um mérito, mas depois és com o currículo, és com a competência e começa a estar cada vez mais cheia e de repente um balão vazio quando diz não, porque é preciso mais mulheres, sinceramente. Muito bem, obrigada às 3, foi uma conversa muito interessante. Foi mais um episódio de Mulheres com Eco. Gostava de agradecer a presença das minhas convidadas e também da equipa técnica, pois gosto sempre de referir isto, na saúde há equipas multidisciplinares, no jornalismo e na comunicação também, portanto, se não houver uma equipa técnica e de bastidores, nada disto acontece, portanto, o agradecimento a eles. Até à próxima.